Boa noite, pessoal. Como prometido, 8 horas a gente vai começar a nossa live falando sobre valorização profissional. Então eu e o André Pegas vamos conversar sobre esse tema. Logo, logo ele vai estar aqui com a gente. E vamos ver aqui. André, estou esperando só ele entrar. Se está certo isso que eu estou fazendo. Ixi. Aí, Olá, André, entrou. tudo Tudo bem? bom? Tudo jóia? Joia. Então, acabamos de começar para falar sobre valorização profissional. O André já entrou, já está por aí. Se você quiser também falar um oi para todo mundo. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aí junto de novo, né, Rogério? O pessoal pediu aí, muita gente. A live teve mais de 300 visualizações, então o pessoal gostou bastante. E acho que o legal disso é poder realmente ouvir um bate-papo, né? Coisa que não é muito comum. A gente ouvir um bate-papo de dois profissionais que têm uma experiência grande, e desse bate-papo as pessoas vão tirando lições, e a gente hoje está para falar sobre a valorização profissional, que é um tema que eu É isso ouço aí. muito os profissionais falarem, né? Sobre como se valorizar e tudo mais. Muito bem. E acho que você podia começar, André, contando um pouquinho, se for o caso, na tua concepção, o que que você considera valorização profissional? Então, a valorização profissional é um conjunto de coisas, né? Começa pela valorização do Isso. profissional, né? Então, o que é um profissional valorizado? Então, para mim são vários aspectos, né? É um profissional, primeiro, que sabe o que está fazendo, que tem uma boa formação, que é especialista em alguma coisa ou desempenha muito bem um trabalho, então isso é importante. O profissional valorizado é aquele profissional que sabe trabalhar em equipe. Então, o quanto eu valorizo as pessoas que estão próximas a mim, a equipe, os outros profissionais da cadeia multidisciplinar e interdisciplinar, e o quanto eu tenho conhecimento sobre as minhas habilidades, ou seja, eu sei exatamente aonde eu posso chegar e aonde eu não consigo chegar. Né? Então, eu atendo um paciente hoje e consigo dizer para ele, olha, o seu caso é um caso que não é para mim, ou o seu caso é um caso que realmente a gente vai conseguir te ajudar. Então, acho que isso aí é a base que faz a valorização. E depois também a questão do profissional se valorizar mentalmente, né? Então, eu ter ideia do que é a diferença entre preço e valor. Então, o meu tratamento não é pautado em cima do preço, meu tratamento é pautado em cima de valor. Então, quanto vale para aquela pessoa o benefício que eu posso gerar para ela, né? O quanto vale isso para essa pessoa. E a gente junta tudo isso, né? Então, tá bem mentalmente, você tá bem profissionalmente, você está com a tua mente tranquila, livre de crenças e tudo mais, e desempenhar bem o seu trabalho. Porque eu vejo muito assim, sabe? O maior preconceito está na cabeça de quem se sente preconceituado, né? Então, se alguém chamar, sei lá, de repente me chamar de cabeçudo, por exemplo, isso não vai me incomodar, porque uma coisa está bem resolvida dentro de mim. Mas, de repente, se não tivesse, isso me abalaria. Né? Então, você falar que o fisioterapeuta é um profissional desvalorizado, ou que ele cobra pouco, ou que ele não sabe se valorizar, e a pessoa se incomoda com isso, é porque realmente isso está mexendo com ela, ela precisa trabalhar essas questões para ela poder se sentir tranquila. Eu me sinto bem tranquilo hoje, Rogério, com os meus resultados dos meus pacientes, com os meus resultados da minha clínica, com os meus resultados como fisioterapeuta. E eu sou um fisioterapeuta que vou na contramão daquela verdade absoluta de que fisioterapia é uma profissão desvalorizada e não dá para ganhar dinheiro. Pelo Uhum. contrário, eu consegui me valorizar, consegui ganhar dinheiro, eu tenho uma imensa alegria de ser fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta, no meu cartão de visita, se você olhar, tá lá, André Pegas de Oliveira, fisioterapeuta. Nem o osteopatia tem, porque a fisioterapia é a minha profissão. Eu não tenho vergonha disso, eu não escondo isso, como a gente vê que alguns profissionais escondem a fisioterapia por trás de algumas especialidades ou por trás de algumas técnicas. Eu não, eu realmente sou muito feliz e quando falo que sou fisioterapeuta, falo assim, de boca cheia, realmente. Eu sou um fisioterapeuta, é a profissão que eu amo e é o que eu sei fazer. Uhum, é isso aí. Eu acho que você levantou um ponto que é muito, muito, muito importante, que é assim, a diferença entre
preço e valor. E quando a gente fala de valorização profissional, muita gente tem aquela ideia pequena de que valorização é só o quanto você cobra ou o quanto você ganha, quando na verdade valorização, né, o aspecto valor, é uma ideia muito mais ampla que envolve aspectos filosóficos, envolve, claro, o aspecto financeiro, mas o valor que você dá para você mesmo, ao que você faz, a importância que você atribui ao que você faz, né? O que você faz é importante para o mundo? A fisioterapia é muito importante para o mundo, para as pessoas. Então tem muito valor nisso. A gente pode fazer muito pelas pessoas, a gente pode fazer muito pelo mundo. A gente trabalha por um mundo melhor através da fisioterapia, através da osteopatia. Então, a gente contribui com esse crescimento do mundo através do que a gente faz. E quem está aí assistindo é a mesma coisa. Vocês são ferramentas importantíssimas para essa melhoria do mundo. E vocês não estão, muitas vezes, se dando o valor devido. Né? O que você acha, André? É isso aí, porque assim, eu pergunto, né? Uma vez eu fiz um curso a pessoa que estava fazendo o curso, ela perguntou se nós éramos ricos. Vocês estão fazendo o curso, vocês são ricos? Aí uns falam que sim, uns falam que não, uns falam que mais ou menos, aquela coisa, né? Ele fala assim, então faz o seguinte para mim, por quanto você me venderia a tua saúde? Aí fala, não sei, põe um preço aí. Não tem ideia, não. Coloca um preço, transforma quanto vale para você a tua saúde. Coloca um preço nisso. Aí a pessoa fala, R$ 1 trilhão. Fala, então, a tua saúde vale R$ 1 trilhão. Então você não é uma pessoa rica, você é um trilionário. Porque você é dono de uma saúde que, na tua percepção, vale R$ 1 trilhão. Quanto vale, Rogério, para uma pessoa que não andava andar de novo? Quanto vale para uma pessoa pegar o seu filho no colo de novo, sem dor? O quanto vale para uma pessoa dormir bem a noite inteira sem sentir dor? O quanto vale para uma pessoa se sentir bem? Então, a nossa profissão ela é tão privilegiada que a gente trabalha, ganha o nosso sustento em cima de ajudar o outro a ter uma vida melhor. Então, não tem preço isso. Isso é uma coisa assim, o valor disso é um valor astronômico. Agora, o problema é que a gente não sabe passar isso para o nosso paciente. A gente não sabe passar para ele o valor do nosso tratamento. Então, a pessoa pergunta e fala, então, quanto que é o teu atendimento? A pessoa fala, é X reais. Não é assim que funciona. Olha, o meu tratamento ele vai envolver esse tipo de técnica, o senhor vai voltar a fazer isso que não fazia, o senhor vai voltar a jogar bola, a senhora vai voltar a fazer o serviço que a senhora não fazia, vai voltar a ter de novo aquela vida, aquela qualidade de vida, com pouca dor ou sem dor, ou com pouca limitação ou sem limitação. E para eu te entregar tudo isso, o valor do meu tratamento é tanto. Você muda de um hemisfério para o outro do cérebro. Você sai do hemisfério racional, que entende preço, e vai para o outro que entende valor. Né? Então, quanto vale isso? Nosso carro faz um barulhinho, enquanto a gente não levar no mecânico para ver o que é, você parece que não fica bem, né? Preciso levar no mecânico, tá fazendo um barulhinho. Então, porque você dá valor para o teu carro. Porque sem o teu carro, você fica a pé. As coisas ficam mais difíceis. Mas o quanto você dá de valor para a tua saúde? As pessoas costumam não dar muito valor para isso. E a gente corrobora em não dando também o quanto vale a saúde dessa pessoa. Eu prefiro ter saúde e não ter carro do que ter um carro e não ter saúde para dirigir. É isso aí. Ô André, bom, você sabe que eu e você a gente podia sentar e conversar por horas e horas num barzinho, mas tem uma plateia aí e tem o pessoal que está assistindo e está interagindo, então tem algumas perguntas interessantes. Uma delas, uma das primeiras perguntas que fizeram lá atrás, é muita gente perguntando, falando, é difícil ir acompanhando, mas o que eu achei interessante, que ele coloca o seguinte, está aqui, ó. Vocês já chegaram aonde vocês querem chegar, né? E acho que eu vou começar respondendo e depois você pode continuar. Eu acho que assim, ao mesmo tempo que a gente não tem que ficar fazendo as coisas só em função do que você almeja e você quer, né? Tem outras coisas por trás, né? Mas você tem que ter um foco, né? E às vezes você pode até ter chegado na sua autonomia financeira a ponto de nem precisar trabalhar mais, né? Mas será que só isso é chegar onde você quer chegar?
Eu acho que a gente, enquanto fisioterapeuta, a gente, enquanto profissional da saúde, existe essa coisa da excelência. A excelência é esse trabalho contínuo de estar melhorando um pouquinho mais a cada dia, um pouquinho mais a cada dia. Então eu não cheguei onde eu quero, onde eu posso chegar, eu acho. Eu acho que eu tenho muito para melhorar e muito para melhorar em muitos aspectos e eu ainda tenho muito a fazer pelo mundo, né? Eu acho que tenho muita coisa para ajudar, muita coisa para transformar. Eu tenho 2 filhos, eu quero que esses filhos usufruam de um mundo melhor, então eu quero fazer parte disso, que esse mundo seja melhor. Então, eu acho que eu estou longe ainda de onde eu posso chegar, né? Não sei você, André, o que que você comenta? Então, eu falo assim, Rogério, a cada dia que eu levanto, eu falo, tá só começando. O meu futuro tá começando hoje. Tá só começando. Porque antigamente eu me preocupava com isso, eu pensava nisso, né? Será que já cheguei aonde eu queria? Será que vale a pena o esforço para seguir adiante, para buscar mais, para querer mais? Eu pensava nisso. Até um dia que eu descobri que realmente o que me move não é o que e não é quem. O que me move é o porquê. Por que eu isso para mim, o meu porquê para levantar todos os dias, estudar, atender os meus pacientes, ver os meus negócios, é justamente ajudar as pessoas. Eu tenho certeza que a minha prosperidade impacta diretamente na prosperidade de quem está próximo de mim, e às vezes até de quem está longe de mim. Porque quanto mais eu cresço, mais pessoas eu posso contratar, mais eu amplio os meus negócios, mais oportunidade de trabalho eu dou, mais imposto eu pago para contribuir para o destino final dos nossos impostos. Então, a minha prosperidade, ela é uma coisa assim que não tem fim. Porque eu acredito que quanto mais eu conseguir avançar, mais eu consigo ajudar. E hoje, eu tenho dentro de mim uma coisa muito clara. Os meus porquês são claros, está escrito esses porquês. Depois, um dia, se vocês quiserem, eu posso até compartilhar e publicar isso para vocês, o que realmente me move em cada um dos meus negócios. E eu tenho um princípio muito grande que eu aprendi nesses estudos que eu fiz, Rogério. Um dos grandes objetivos da minha vida é me doar. É me doar para os outros. Seja pelo meu trabalho, seja por parar e ouvir uma pessoa, seja para dar um conselho para alguém, mas eu quero multiplicar exponencialmente o quanto eu consigo ajudar cada pessoa que tenha contato comigo ou que possa se beneficiar. E isso é muito legal, porque você vê assim, quanto você mais ajuda as pessoas, quanto mais você gera para as pessoas um material bacana, um atendimento legal, um conselho legal, mais as pessoas gostam de você e fica mais fácil ainda você ganhar dinheiro, você ter paciente, você crescer a tua empresa. Então, é aquela troca, assim, sabe? Que uma vez um aluno nosso, que é chinês, você vai lembrar dele, ele tem as filosofias chinesas dele, ele falou para mim, professor, dinheiro é que nem energia. Se você retém esse dinheiro, essa energia para de circular. O dinheiro é uma energia que nunca pode parar de circular, como qualquer outra energia. Então, vamos fazer o dinheiro circular, vamos fazer a bondade circular, vamos fazer as boas ações circulares, porque isso vai contribuir não só... Porque eu atender paciente, Rogério, eu consigo levar o benefício para 10 pessoas por dia. Agora, a gente bater um papo como esse, a gente animar as pessoas, a gente fazer mais, você consegue levar... Agora nós estamos com 163 pessoas assistindo. Então, você consegue duplicar, triplicar a positividade, o bem e tudo mais. Então, assim, eu não cheguei nem na metade, eu não sei nem aonde eu vou chegar, mas eu sei de uma coisa, que está só começando. É isso aí. É isso aí. Ser parte de uma onda do bem, né, nesse sentido, é algo que engrandece muito e é engraçado, porque quanto mais você se doa, mais você acaba recebendo também, né? E quanto mais você faz pelo mundo, mais você recebe, porque o mundo está melhor, tudo fica melhor, né? André, voltando aqui para as perguntas, porque senão a gente viaja muito. Eu gostei que tem uma pergunta aqui. Gente, não vamos conseguir responder todas as perguntas, são muitas perguntas. Desculpa, depois a gente tenta correr atrás disso, tá? Mas tem uma pergunta muito prática. Para quem está começando agora na profissão, como estipular um valor de atendimento? Pergunta do Vitor. Joia. É assim, Rogério, quando a gente vai falar de preço, de dinheiro, de valor, de honorário, eu gosto bastante de ir para o lado racional. Então, como eu estipularia o preço de um atendimento? Primeiro,
o quanto a tua clínica te dá de despesa mensal. Vamos fazer uma conta aqui. Me dá R$1.000 de despesa mensal. Ótimo. O quanto você queria ganhar por mês hoje com o conhecimento que você tem? Ah, eu gostaria de ganhar R$5.000. Ok, então nós temos R$6.000 de despesa. O quanto você quer deixar na tua clínica como caixa para a tua clínica poder ter uma certa saúde financeira? Ah, R$1.000 por mês. Ok, então deu R$7.000, vamos dizer assim, que a tua clínica tem que fazer. Você está disponível na tua clínica quantos horários? Ah, estou disponível na minha clínica 100 horários. 100 por 100 horas. Então, R$70 a hora te daria esses 7.000. Mas pode ser que você não tenha agenda lotada, pode ser que um dia os pacientes faltem, vamos baixar 30%. Então você baixa para, em vez de 100, 70 pacientes. Então, com 70 horários para gerar R$7.000 por mês para você, você teria que cobrar R$100 a sessão para ter o salário que você quer, para pagar suas despesas e para fazer o caixa da tua empresa. Então, eu acho que uma maneira de começar é começar mais matemático. Depois você vai sentindo, vai vendo a capacidade de lotação que a tua clínica tem, vai vendo os resultados que você tem, quer dizer, os pacientes vão começar a falar de você, você vai agregar valor ao teu tratamento e você consegue, então, escalonar um aumento. Só lembrando que aumento sempre tem que ser superior à inflação. Tem gente que fala, ah, André, eu aumentei de 100, eu fiquei 2 anos em R$100. Agora eu criei coragem e aumentei para 110. Ou seja, você aumentou R$5 no primeiro ano e R$5 no segundo ano. Ou seja, você não venceu nem a inflação. Então, na verdade, você não aumentou nada. Você está ganhando a mesma coisa. Né? Então, as pessoas têm que ter essa percepção também, tem que saber fazer um pouquinho de cálculo. Essa parte matemática é importante, mas quem está começando é uma maneira assim, de dar o start no primeiro valor de honorário que vai cobrar. Eu vou contar uma experiência pessoal, que eu acho que também pode ser um trampolim para mais outras conversas e que talvez responda a pergunta acho que é Tayla o nome dela. O que vocês falariam para quem se formou agora? Eu sou recém-formado e meu sonho é ser uma fisioterapeuta osteopata. Porém, o começo não é fácil. Vocês poderiam falar um pouco mais do que vocês passaram? Então, assim, eu quando comecei, eu tive a sorte de que na época que eu fazia a faculdade, eu já tinha antes feito um curso de massagem e durante a minha formação em fisioterapia, eu tinha alguns pacientes que eu atendia com massagem. E que tenho muito orgulho, valorizo muito a massagem, né? Eu acho que é algo sensacional e que vale muito a pena. Então, quando eu terminei a faculdade de fisioterapia, eu já tinha alguns pacientes que eu atendia com massagem, também com acupuntura, que eu fiz a formação durante a faculdade, naquela época podia, né? E terminei em 93 a formação em fisioterapia e comecei em 94 a osteopatia. Quando eu conheci a osteopatia foi um encantamento e foi uma coisa assim de entender um outro mundo, uma outra filosofia de tratamento. E eu percebi o valor daquilo. Então, o que eu comecei a fazer? A cada vez que eu ia lá, que era um esforço grande, que eu tinha que pagar passagem, tinha que pagar hospedagem, alimentação, tinha que pagar o curso, eu via o esforço e aquilo agregava um valor muito grande. Então, cada vez que eu voltava de um seminário, eu tinha um certo reajuste que eu fazia nos meus valores de atendimento. Porque se antes eu tinha um determinado conhecimento e agora esse conhecimento avançou, então tem mais valor o que eu estou oferecendo. E assim eu fui, pouquinho a pouquinho, ajustando. E a própria formação em osteopatia começou a se pagar e começou a dar um valor diferenciado do que eu fazia antes. Então, talvez uma forma de ir crescendo é esse, Tayla, é de você ir agregando valor ao que você faz, né? E esse valor é uma coisa que eu estava conversando com o André até mesmo esses dias antes dessa conversa. O valor nem sempre ele é só técnico, nem sempre é um valor só do que você aplica, mas às vezes pode ser um valor de alma, é uma exposição de arte que você vai assistir, é um curso de filosofia que você faz, ou seja, o que te engrandece é valor agregado a você e ao que você faz. O André acho que tem bastante coisa para falar disso. Ah, não tenha dúvida, Rogério, é isso aí mesmo. Eu como sou
muitas vezes sou muito racional, o exemplo que eu costumo dar é assim, a osteopatia ela tem uma vantagem muito grande. A partir do primeiro seminário, você já pode atender. E o primeiro seminário é coluna lombar, que é uma coisa que a gente atende muito, muito, muito todos os dias. Então eu digo assim para os alunos que começam, olha, depois que vocês finalizarem o módulo de lombar, vocês atendam um paciente por dia. Então você pega o último horário, depois que você acabou de atender os seus pacientes, você pega um paciente para atender com osteopatia, com o que você aprendeu no final do teu dia. Vamos cobrar muito barato para isso, Rogério. Vamos cobrar R$ 50, que é o custo mais ou menos para fazer pé e mão numa manicure. Tá? Então, ou seja, é um custo irrisório. R$ 50. Eu acho que nenhum paciente iria reclamar de pagar R$ 50. Se você fizer isso, arrumar 5 pacientes, você vai ter um para segunda, um para terça, um para quarta, um para quinta e uma sexta. São R$ 250. Esses pacientes vão voltar a semana que vem para dar sequência no tratamento. Você vai mais R$ 250. Ou seja, em um mês você consegue tirar R$ 1.000, que é o quanto você vai pagar no curso da osteopatia e uma gordurinha para sobrar para você poder fazer as viagens para você ir para o curso, caso o curso não seja na sua cidade. Então é um curso onde o payback é onde você recebe de volta o que você investiu. Se você for uma pessoa que tem uma estratégia, que realmente esteja focado em fazer osteopatia, você consegue ir pagando o curso ao longo do próprio curso. Não é uma coisa como a faculdade, que você vai ter que só desembolsar para depois começar a recuperar esse investimento. A osteopatia, você imediatamente já começa a recuperar o investimento. Mas tem que estar focado, porque senão você vai esbarrar naquela insegurança, quer dizer, você vai ficar se escondendo através de uma série de coisas e você chega no último ano da osteopatia e ainda não atendeu ninguém. Né? Então, as pessoas precisam ser focadas e até certo ponto a gente tem que ter coragem. Porque eu falo assim, você pode ter o melhor curso do mundo para te ensinar a fazer sucesso. Ele vai sempre esbarrar na tua coragem. Porque em algum momento você vai ter que aumentar o teu honorário. Em algum momento você vai ter que fazer um investimento. Em algum momento você vai ter que fazer alguma coisa que demande coragem. E muitas pessoas não têm a coragem. Então elas ficam se escondendo atrás das suas verdades, das suas histórias. E é uma pena, pessoas de grande potencial acabam ficando muito tempo limitadas. Mas a osteopatia é uma coisa que você consegue imediatamente fazer o curso se pagar e você não necessariamente precisa desembolsar dinheiro para poder estudar e aprender osteopatia. Essa é uma lição muito grande que eu tenho, porque quando eu entrei na osteopatia no primeiro ano, eu já comecei a atender. E eu fui pagando o meu curso ao longo dos meus atendimentos. Então é uma coisa que é perfeitamente viável e não é muito difícil de fazer, não. É isso aí. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui do Luiz, sobre o que falaram de cobrar. Seria mais interessante vender a quantidade de sessões ou o tempo de tratamento, tipo os meses de duração do tratamento? Eu acho que antes de eu dar minha opinião, eu queria ouvir o André, porque esse é um tema polêmico e que acho que abre muita possibilidade aí de discussão. Joia. Tem coisa que é muito pessoal, né, Rogério? Assim, não tem como você falar pelos outros, né? É isso aí. Eu acho difícil, né? Porque cada um tem uma forma de gestionar e de gerir a sua própria clínica, seus próprios atendimentos. De repente, você pode ter um tipo de serviço que está muito baseado na alta qualidade e que não vale a pena, às vezes, fazer pacotes para diminuir o valor. Em compensação, às vezes, você pode estar mais focado na questão da quantidade de pacientes. E daí sim você precisa ter virar muitos, assim possam ser mais interessantes, possam ser algo viável, né? Parece que o André caiu na conversa aí, mas daqui a pouco ele deve estar voltando, tá bom? Deixa eu ver aqui mais perguntas que estão fazendo. Tem muita coisa, gente. Estou até perdido aqui. Eu só vou fazer um comentário que eu acho que vale a pena. Que lá atrás alguém comentou assim, porque o Crefito não apoia, o Crefito não ajuda. Gente, eu juro, não quero dar lição de moral, nada do tipo. Mas assim, eu acho que um dos pontos fundamentais
para quem quer evoluir, quem quer crescer, quem quer despontar, é justamente não depender dos outros. Não fique esperando que o COFITO vai te ajudar, não fique esperando que a associação vai te ajudar, não fique esperando nada nesse sentido, né? Vocês, né, ou nós, é que temos que dar, vamos dizer, o direcionamento para a nossa carreira, né? O foco na nossa carreira. O que vocês querem estar fazendo, onde vocês querem estar atuando, né? E não esperem nada dos outros, de outras esferas, ok? A fisioterapia, como eu falei, é algo de um valor extraordinário. Imagina que o que o André acabou de fazer aqui, né? E que foi, eu sei que ele fez isso de propósito, né? Porque eu conheço o André. Então, ele comparou o valor de uma sessão de fisioterapia com o valor de manicure, que cobra 50, 40, 50 reais, dependendo da cidade. E a pessoa vai toda semana lá para estar fazendo esse trabalho aí né, com a manicure. Então, gente, não tem condição. A fisioterapia é um outro patamar. Então, a valorização tem que ser do próprio profissional. André, eu estava comentando aqui da provocação que você fez, quando você falou do valor de 50 reais, que é o valor da manicure, né? E que a manicure cobra 50 reais e as pessoas vão lá toda semana e estão pagando, e às vezes vão achar caro de pagar 80 numa sessão de fisioterapia, sendo que a fisioterapia é um outro patamar de atendimento, é um outro patamar de saúde, né? Então, que não dá para você focar nesse tipo de coisa. E lá atrás tinha uma mensagem falando assim, porque o COFITO não ajuda, o COFITO não é forte. Eu falei, você quer ter sucesso, não espera depender do COFITO, não espera depender do CREFITO, da associação e nem do curso que você está fazendo, sabe? Cada um tem que arregaçar suas mangas e correr atrás do que está do seu crescimento pessoal e do seu crescimento profissional. É isso aí, eu dei uma caída aqui, minha conexão caiu, mas já voltei. A gente percebeu. Nem machuquei muito. Mas, Rogério, um grande aprendizado que eu tive foi quando eu estava num evento, e nesse evento eu ganhei um almoço com o presidente do evento, que é um empresário, assim, um mega empresário, faturamento de mais de 100 milhões por ano, é assim, uma gigante a empresa dele. E eu daí eu fui almoçar com ele, algumas pessoas estavam almoçando juntos, e eu queria conversar com ele, para contar de mim para ele, nunca estive perto de alguém né, tão grande assim, né? E aí fui chegando pertinho dele, e puxei papo com ele. Aí ele perguntou o que eu fazia e tal. Eu falei que eu era fisioterapeuta, trabalhava com osteopatia, e fui conversando com ele, né? Aí ele disse para mim assim, que bacana, quem é o teu consultor financeiro? Aí eu olhei para ele assim e falei, não, eu não tenho consultor financeiro. Ele bateu no meu ombro assim, ó, e falou assim, vou te dar um conselho então. Sucesso é jogo de gente grande. Se não for para jogar igual gente grande, fica em casa dormindo. E saiu. Eu senti o meu rosto ficar vermelho assim, Rogério, e eu entendi a lição que ele me deu, sabe? A autorresponsabilidade. A tua carreira é tua, como a tua saúde. Você tem que cuidar da tua carreira. Você tem que fazer você prosperar. Enquanto você ficar com mimimi de crefito, de cofito, de médico, de fulano, de ciclano, você vai ficar sentado reclamando. Porque a reclamação nada mais é que um mecanismo de defesa da tua mente que coloca a responsabilidade do teu insucesso em um terceiro. Dessa maneira, você não precisa mudar, porque a responsabilidade não é tua, é dele, então é ele que tem que mudar, não sou eu. É o conselho que tem que melhorar para eu crescer. É o COFITO que tem que melhorar para eu crescer. Não. Você tem que melhorar para você crescer. Você tem que aprender para você crescer. Você tem que ir atrás. E as pessoas têm que ter noção assim, nós somos limitados. Eu sei osteopatia. Eu não sei contabilidade. Então você imagina o que vai acontecer se eu resolver fazer a contabilidade da minha empresa? Não vai dar certo, né? Então, cada macaco no seu galho, sabe? Faça bem a tua parte. O que você não sabe, trabalhe com pessoas experientes que sabem fazer bem feito aquilo que você não sabe fazer.
e assim você vai crescer na tua carreira. Mas a tua carreira é responsabilidade tua. Sucesso e fracasso são resultados das tuas atitudes. Todo mundo erra e acerta. Eu estava escrevendo hoje um post. Todo mundo erra e acerta. Quem tem sucesso é aquele que aprende com os erros e erra menos que acerta. Ou seja, ele acerta mais do que erra, ele vai crescendo. Agora, se a tua carreira é uma carreira que está estagnada, andando para trás ou parada, é porque você está errando tanto quanto acertando ou errando mais do que acertando. Então, para pensar, levante os teus erros, corrija os teus erros, levante os teus acertos, aprimore os teus acertos e coloque o barco para o rumo certo. E quando você estiver cansado, que você estiver sentado, prestando atenção e aprendendo coisa nova, que você tem que mudar a tua carreira, e quando você estiver bem cansado, você senta, chora um pouquinho, levanta e continua para frente. Porque ficar reclamando, Rogério, leva para uma direção só. Você sabe qual que é, né? Uhum, com certeza. Lá pro buraco. Lá pro buraco. É isso mesmo. Lembrei de uma frasezinha até, né, nesses momentos de dificuldade, né, que o pessoal fala assim, se você está no inferno, continua andando, senão você vai continuar no inferno, né? É isso aí. É como a Alice do País das Maravilhas, né? Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. É isso aí. Né? É isso aí. Se você não tiver o timão do seu barco, você vai para onde o vento te levar, né? E não para onde você quer. Mas Normalmente, é isso. o vento te leva para um lugar ruim, né? E eu posso contar uma coisa aqui, André, que eu acho que é importante, porque todo mundo às vezes acha que as pessoas que estão despontando ou que têm algum certo sucesso sempre acertaram. Vou falar isso aqui para todo mundo agora. Vocês não têm noção do tanto que eu já errei, né? O tanto que eu já tentei fazer coisas e deram errado e eu perdi dinheiro. O tanto de coisas que eu falei, não, isso aqui vai ser legal, fiz e deu errado por questões operacionais, e daí eu aprendi com aquilo. Mas o importante é isso, é sempre ir aprendendo e continuar, não parar no meio do caminho, né? Porque é o aprendizado, né? O cara que criou, né, as lâmpadas, depois de 1000 testes, viraram para ele e falou: você não percebeu que esse negócio não vai dar certo, que você já tentou 1000 vezes e você não viu como que tem que fazer o negócio acontecer? Ele falou: não tem importância, eu já vi 1000 maneiras de não fazer isso. Agora eu vou continuar procurando a maneira de fazer, né? Então, a persistência, a resiliência é um dos segredos do sucesso, na minha opinião, né? Isso aí. Então, pode falar. As pessoas não podem confundir, Rogério, persistência com insistência. São duas coisas diferentes, sabe? Isso. Acho que a persistência é você fazer aquele caminho se esquivando. Errou, aprende com erro e continua. Errou, aprende com erro e continua. Isso é persistência. Agora, a insistência é você ficar fazendo toda vez a mesma coisa errada. Aí você está sendo insistente. Aí você não vai chegar querendo que o resultado mude, né? Exatamente. E a resiliência também. A gente tem que ser resiliente. A gente tem que aprender a apanhar, cair e levantar. Apanhar, cair e levantar. Porque ninguém avança só acertando. Isso não existe, Rogério. Não existe. E quem mais faz a gente aprender são os nossos erros. É isso aí. André, tem uma pergunta aqui do Rodrigo que ele faz assim: sobre a possibilidade do atendimento de osteopatia ser exclusivamente domiciliar, o que você tem a falar? Eu vou dar uma primeira resposta, eu acho que você pode dar um cunho mais até empresarial depois, né? Pode ser uma ideia interessante, brincar com essas coisas que surgem. A única coisa que eu diria a princípio, Rodrigo, é o seguinte: se você vai trabalhar com atendimento domiciliar, as horas que você perde em se deslocar para um local para o outro também tem que ser contabilizadas como horas de trabalho. Então, nesse sentido, você está agregando mais um valor para o seu paciente, ou seja, você, além de atendê-lo, você ainda vai atendê-lo na casa dele, ele não tem que se deslocar, ele não tem que fazer nada. Então, isso é mais um valor, então por isso que normalmente um valor a mais na cobrança, ok? Mas que isso pode ser muito potencializado, muito dinamizado e pode virar um verdadeiro negócio até,
que você acha, André? Com certeza, é uma fatia do mercado, né? A gente lida com uma fatia do mercado que não consegue se deslocar até o consultório. Então, uma pessoa que vai abraçar essa fatia, ela está trabalhando numa fatia do mercado. Eu lembro quando eu cheguei em Cascavel, saiu um estudo do Sebrae, há 21 anos atrás, dizendo que 7% da população do Paraná estava disposta a pagar por fisioterapia, desde que a fisioterapia fosse de qualidade e justificasse o valor cobrado. E quando eu cheguei em Cascavel, o que eu vi? 100% das clínicas brigava por 93% do bolo. Ou seja, as clínicas brigavam pelos atendimentos de convênio. E não tinha ninguém explorando esses 7%. A nossa clínica entrou, então, explorando esses 7%. Uma fatia do mercado que as pessoas não tinham parado para observar. Isso é uma estratégia. Eu acho que, dependendo do lugar que você mora, se tem uma demanda grande para atendimento domiciliar, faça uma estratégia. Mas aquilo que o Rogério falou, é uma estratégia diferente, porque envolve deslocamento, combustível, tempo para se deslocar de um lugar ao outro, condições de atendimento, você vai ter que ter uma maca portátil para poder levar para casa das pessoas, que não tem como atender em cima da cama. Quer dizer, então você vai ter que fazer uma logística e ver. Você talvez não consiga atender 10, 12 pacientes num dia, talvez você vai atender 4, 5 ou 6 só, né? Então, tudo isso tem que ser contabilizado na tua estratégia, para não ser aquela estratégia que você está trabalhando, em vez de ganhar dinheiro, está pagando para trabalhar. Que é muito comum, né? Eu estava fazendo uma consultoria com uma fisioterapeuta, Rogério, e a gente sentou e colocamos no papel que o atendimento de convênio que ela tinha na clínica dela, trazia R$ 4.500 de prejuízo todos os meses. E com a agenda cheia, atendendo um monte, tendo a sensação de que estava bombando, e ela entregava para o convênio mais de R$ 4.000 todo mês. Né? Então a gente tem que calcular as nossas coisas para não fazer aquela coisa só na emoção, né? Só na loucura, e aí Lógico. para trabalhar. André, eu vou só falar um depoimento aqui que eu vi. Rafael Stadler, ele diz o seguinte: através do método FFS, trabalhei minhas crenças de capacidade e merecimento, assim pude reajustar o valor dos meus atendimentos de personal sem ficar pensando que deveria oferecer algo mais. O método FFS é transformador. Você não conta para a gente um pouquinho da questão da valorização e como isso está acontecendo dentro do método? Porque a gente, enquanto escola, optou por estar fazendo essa parceria justamente para facilitar com que os profissionais consigam estar fazendo não só essa valorização, mas um salto de qualidade nos atendimentos e em direção aí ao sucesso profissional. Mais uma vez, Rogério, foi como isso que eu falei para vocês. Nós temos uma demanda, quer dizer, existe uma fatia do bolo muito grande de profissionais que não têm um conhecimento fora da fisioterapia. Então, eu tipo assim, vou dar um depoimento meu. Eu, quando fiz 17 anos de formado, que eu comemorei 17 anos de clínica, eu observei que nos últimos anos eu tinha parado de crescer. A minha carreira tinha estagnado há alguns anos. E eu me perguntei, então, será que é assim mesmo? Será que eu cheguei no meu limite? Será que agora eu não consigo mais deslanchar? E conversando aqui, eu fui entendendo que alguma coisa podia estar errado. Então, eu parei com algumas coisas que eu estava fazendo, parei com algumas aulas que eu estava dando e comecei a fazer cursos. Comecei a estudar para tentar entender o que tinha acontecido com a minha carreira. E eu observei que o que eu tinha que estudar não era mais fisioterapia, eram outras questões. E comecei a me aprofundar, então, em questões de administração, de gestão, de planejamento financeiro, de meta, ou seja, em assuntos empresariais. E aí eu pude entender que a minha clínica, ela não é uma clínica, a minha clínica é uma empresa. Mas a minha empresa era administrada, era gerenciada por um modelo totalmente arcaico, que não era um modelo empresarial de sucesso. Por isso a minha carreira chegou no topo dela e não subia mais. Quando eu reestruturei a gestão da minha clínica, quando eu reestruturei a administração da minha clínica e comecei a trabalhar como uma administração realmente voltada à alta performance, a minha carreira começou de novo a subir e dali apareceram oportunidades que eu expandi a minha carreira para outros lados, ou seja, desenvolvi outros braços para a minha carreira. E a conclusão que eu cheguei é, quando você chegar no seu limite da evolução profissional, é porque a tua profissão já está roubando de você, ou seja, ela já chegou no topo do teu conhecimento.
Você precisa conhecer mais para poder saber mais. E o resultado foi tão bacana que em um curso que eu estava fazendo, isso que eu estou aprendendo aqui, que transformou a minha carreira. Voltei, então montei uma metodologia numa linguagem que o fisioterapeuta consegue entender, numa linguagem que não é bicho de sete cabeças, e principalmente criei um trilho, uma metodologia, um passo a passo, para que a pessoa aprenda a gerenciar a sua carreira, a sua clínica, o seu consultório, ela mesma, no caso do autor, e dar um novo direcionamento para a carreira dela. E aí teve o primeiro FFS aqui em Cascavel. O Rafael, ele é fisioterapeuta, educador físico, fez o FFS e ele teve uma série de ideias para o curso. Ele está montando outros negócios, porque ele teve alguns insights, algumas ideias. Além da academia dele, ele está criando uma outra área de atuação. Ele já botou uma reunião aqui em Cascavel com vários profissionais para tentar fazer uma equipe multidisciplinar grande. Ele está trabalhando em cima de questões para poder abranger o alcance do tratamento dele, do conhecimento dele como educador físico. Realmente foi uma transformação que ele fez na carreira dele. E segundo ele, pela experiência que ele teve do FFS. Ou seja, durante 30 horas a gente vai conversar sobre carreira. Então, a minha experiência de 20 anos, mais os meus estudos que eu tive, eu vou dar para as pessoas esse passo a passo, que normalmente é uma coisa que a pessoa ou não sabe fazer, ou acha que sabe e faz mal feito, ou ela não quer nem saber de aprender, porque ela acha que isso é uma coisa que é um bicho de sete cabeças. E assim, o depoimento que eu tive das pessoas que fizeram foi um dos meus porquês. Toda vez que eu penso em desistir, falo, não, Vivi, é muito trabalho, isso dá muito trabalho, vamos largar a mão. A gente lê um depoimento. Quando a gente lê um depoimento de um aluno nosso, a gente volta a se motivar de novo, ou seja, esse porquê volta a ficar claro para mim e a gente sabe que a gente não pode parar. Então, o FFS é um curso que eu montei, eu nunca vi um curso como esse, não conheço um outro fisioterapeuta que tenha feito um curso parecido como esse, mas de todos os cursos que eu já dei, foi o curso que eu mais vi transformação das pessoas que estavam fazendo o curso. Então, realmente, para mim, é uma coisa sensacional. Eu achei aí um sentido diferente para a minha carreira docente, ensinar essa outra coisa para as pessoas. Uhum. Muito bem. André, tem muita pergunta, não sei se você está conseguindo acompanhar também as perguntas, né? Sim, algumas eu consigo ver aqui. Tá. Tem uma pergunta que é feita, que eu nem sei assim, se vale a pena responder de maneira literal, né? Mas assim, ela pergunta qual o valor dos seus atendimentos, né? E o valor do atendimento, ele vai ter tantas coisas que vão fazer com que ele possa variar, desde o local que você está, ou melhor, a cidade que você está, o local da cidade que você está, o que você tem de conhecimento, o que você sabe sobre marketing pessoal, quais são as suas crenças, né? Ou seja, tem tanto fator que está envolvido nisso que não é simplesmente uma questão de eu dar o meu valor ou o André dar o valor dele e cada um de vocês falar, então vou botar esse valor também, né? Porque existe aí todo um passo a passo de como chegar nisso. Não é uma coisa simplesmente, vou começar a cobrar agora R$ 800, né? Não é assim que funciona. Então, tem que entender toda essa métrica para daí sim conseguir chegar num valor que seja interessante. É isso aí. Porque é aquilo que a gente falou, né? O valor é diferente do preço. Então, quanto mais experiência você tem. Antes, Rogério, por exemplo, para tratar uma hernia de disco, eu demorava, sei lá, 10, 12, 15 atendimentos. Hoje, com 5, 6 eu consigo. Ou seja, isso conta? Claro que conta. A minha eficiência conta. O meu tempo de estrada conta. O conhecimento agregado que eu tenho conta. O espaço que está a minha clínica conta. Tudo isso conta. Né? Então, você formular o valor do teu atendimento não é uma coisa assim muito fácil, porque tem outras coisas envolvidas além da questão, né, preço do negócio. Mas uma coisa é certa, você nunca pode se subvalorizar. Você sempre tem que estar satisfeito com o que você cobra, e o que você cobra tem que satisfazer as suas necessidades pessoais, profissionais, intelectuais. Quer dizer, você tem que estar contente com a tua profissão, podendo
ter dinheiro para fazer um curso, podendo ter dinheiro para investir em alguma coisa. Quer dizer, ela tem que te gerar uma qualidade de vida interessante para você, para poder compensar, né? E acho que você falou uma coisa que é muito interessante, André, que assim, você tem que estar satisfeito com o que você faz, você tem que estar satisfeito com o que você ganha. E isso não tem a ver com já ter chegado no valor que você quer cobrar um dia, né? Uhum. Mas é assim, dentro dos conhecimentos que eu tenho hoje, dentro da realidade que eu tenho hoje, eu acho que o meu valor ele está bacana. Mas eu sei que eu posso incrementar isso daqui a um tempo, fazendo isso, né? Então, é um jogo, né? É um trabalho de autodesenvolvimento, autoconhecimento e gestão da Uhum. própria carreira. Uhum. É isso aí mesmo. O quanto você cobra, são estratégias, né, Rogério? Então, tem diversas estratégias que você pode usar para aumentar o valor de honorário, mas isso que você falou é interessante. Quanto mais coisas eu agregar ao meu tratamento, mais eu consigo dar valor a ele, mais eu consigo cobrar o tratamento. Então, assim, o que não pode ser uma coisa incompatível. Você cobrar um honorário alto do teu paciente que vai chegar na tua clínica e não vai ter nenhum conforto para ele. É uma clínica velha, feia, suja, fedida, não é incompatível, né? E o contrário também. É uma clínica bonita, linda, bem estruturada, mas um atendimento ruim, né? Então você tem que sempre agregar valor ao que você faz. E aí vai aos poucos agregando preço também que você faz, né? O tempo de estrada conta bastante. Então, realmente é uma coisa muito complexa, porque as pessoas perguntam, André, como que eu faço para... Né? Então, eu dei assim, um cálculo inicial para você ter mais ou menos uma ideia, mas isso é muito matemático. Né? O teu valor é uma coisa muito mais ampla que isso. Você tem que estar satisfeito. O que eu vejo, às vezes, a pessoa, num curso que eu dei, uma menina falou para mim que ela cobrava, os pacientes ficavam bravos com ela, porque os pacientes falavam que ela cobrava pouco. Tinha paciente que dava gorjeta para ela. Nossa Olha Senhora. olha só, né? Que coisa terrível isso, né? Era tão subvalorizada que os próprios pacientes incentivavam ela a aumentar. Ela me contou que um paciente uma vez deu uma gorjeta para ela. Eu falei, então não pode, né? Você tem que realmente estar. Não é uma coisa muito fácil, mas tem que estar. Você tem que se sentir bem com isso, mas também tem que estar compatível com você, né? Eu vou colocar aqui ler uma outra colocação aqui do João Martins. Ele fala: sou prova disso, estou há um ano formado em fisioterapia, sempre quis fazer osteopatia, pensei que não ia aguentar pagar a Escola de Osteopatia de Madrid, já estou quase no segundo ano e as portas se abriram. Então, isso é um exemplo claro, o quê? A pessoa que visualiza o que quer, coloca isso como meta, como foco, corre atrás e vê as coisas se transformarem. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Acho que é isso aí mesmo, Rogério. A gente tem que. A gente não pode arrumar desculpa. Se você quiser, você consegue. Se você realmente quiser, você consegue. Eu estava lendo hoje, num livro que está do meu lado aqui, a história de uma pessoa que queria muito mudar de vida. E ele ganhava $8 por semana. E ele queria fazer uma palestra de uma pessoa que ensinava a pessoa a melhorar de vida. E a palestra custava $8. Aí ele foi lá falar com o palestrante. Falou, olha, eu ganho $8 por semana. Se você não tem como dar para mim uma entrada para eu assistir tua palestra? Ele falou, tem. Se eu quiser, eu posso te dar uma entrada, mas eu não vou te dar. Ele falou, por que não? Porque você vai ter que pagar para ir. Porque se você não pagar, você nunca vai dar valor. E a gente vê muitas pessoas, sabe? Eu não vou pagar, eu não tenho dinheiro, eu não quero investir, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Mas se você não investir na tua carreira, como é que ela vai melhorar? Se você não aprender uma coisa nova, se você realmente não quiser investir, você está num buraco, dizendo que não tem dinheiro. Você não aprende nada novo, você vai continuar ali dentro. Uma hora você vai ter que sair dali. E essas pessoas, muitas vezes, que falam que não tem dinheiro, você vê, às vezes, no Facebook, no Instagram, passando férias no Nordeste, passando férias em Miami, esquiando na França. Ou seja, até que ponto realmente não tem dinheiro mesmo, ou isso não é uma prioridade para você, né? Uhum. É isso aí. André, tem uma pergunta aqui que eu acho que, de uma certa forma, vai no sentido do que já foi falado, mas acho que vale a pena bater nessa tecla, né? Que ele diz assim: estou fora do mercado desde 2008, percorri outro caminho e hoje sou servidor público. Estou pensando em fazer Escola de Osteopatia de Madrid. Dá para voltar já nesse curso? Eu começaria respondendo o seguinte: o que o próprio André colocou para a gente, né? Cada dia que ele acorda, ele fala:
estou começando, né? Então, se é o que você quer, tem que começar, tem que partir do zero e mandar bala nisso, né? Tem que botar o foco nisso. É isso aí, né? Pergunte para você mesmo, o quanto eu quero isso para mim? Que é isso que vai dar a tua energia e a tua força para poder continuar. O Rogério vai lembrar de uma história, eu dei aula, o Rogério provavelmente deu aula também, para um senhor no Rio de Janeiro, lembra desse senhor, Rogério? Que ele trabalhava na Petrobras, ele se machucou e teve que fazer um tratamento, sim, conheceu osteopatia, ele falou assim, eu quero fazer isso, eu quero ser osteopata, mas ele era engenheiro, não sei, alguma coisa da Petrobras, ele se aposentou. Quando se aposentou, ele graduou em fisioterapia para poder fazer osteopatia e se formou com 67 anos de idade. Então, o quanto você quer ser osteopata? O quanto realmente você quer isso para você? Porque se você quer, você consegue. Não tenha dúvida disso. É isso aí. Teve uma vez, né, eu conheci um cara que era um violinista maravilhoso e que ele disse, eu virei para ele e falei, nossa, eu tenho vontade de aprender a tocar violino só para um dia poder tocar a chacona do bar. E daí foi impressionante porque ele falou, caraca, o cara quer aprender a tocar violino só para tocar a chacona do bar. E eu toco violino e não toco a chacona do bar, né? Então, imagina, se esse engenheiro resolveu fazer fisioterapia só para depois fazer osteopatia, quem já é fisioterapia já está muito, muito na frente desse camarada, né? Muito Está na muito frente. mais fácil. Mas o que eu vejo muito hoje, Rogério, é assim, ó, as pessoas têm vontade, mas não têm comprometimento. Elas simplesmente querem fazer, mas elas não querem fazer o esforço necessário para poder concluir, para poder chegar lá. Então a gente tem que ter força, porque é o empenho que a gente coloca nas coisas que faz transformar. Eu acredito muito em algumas leis naturais, né? Uma das leis que eu acredito muito é na lei da causa e efeito. Ou seja, você vai conseguir tudo o que você quiser desde que você faça por isso, desde que você plante correto. Porque se você planta uma semente, aquilo, se a semente é de laranja, meu amigo, só vai poder nascer laranja. Então, se você realmente tem a vontade, tem a energia e faz por merecer, a gente pode tudo, Rogério. A gente pode tudo. A gente pode. Eu assisti ontem o filme que conta a história do Neil Armstrong, que foi para a Lua, né, que conta a história dele desde quando ele entrou no programa em 61 até 69, quando ele foi para a Lua. E eu não tinha ideia disso. Ele perdeu um filho, ele perdeu a metade da equipe dele, o pessoal ia para a Lua, voltava, morria, mas ele queria ser o primeiro homem que ia pisar na Lua, e ele nem astronauta era, ele era um piloto. E ele foi, fez a entrevista, ele foi e pisou na Lua. Então, quer dizer, a gente pode tudo que a gente quiser. O problema é, você quer de verdade mesmo? E se você quer, você vai conseguir. É isso aí. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui da Giane, que ela pergunta assim, existem grandes diferenças entre as formações das escolas de osteopatia do Brasil? Giane, sempre aquela história, você pode ter produtos de uma grande qualidade com um valor grande e você pode ter produtos de valor muito mais baixo e de uma qualidade muito mais baixa. Na fisioterapia tem isso de monte, na medicina tem isso de monte e na osteopatia tem isso de monte também, tá? Minha forma de ver as coisas hoje em dia me dizia o seguinte, se eu quero crescer, se eu quero progredir, se eu quero realmente alavancar e dar um salto, corre atrás do que tem de melhor, tá? Você quer ser diferenciado, corre atrás do que tem de melhor. Não fica no meio do caminho, não. E não falo isso só da osteopatia, falo para qualquer coisa. Vai comprar uma camisa, compra uma camisa bacana, não compra uma camisa média. É melhor ter uma bacana do que ter duas, três que são mais ou menos, né? Então, opta pela qualidade. Não sei o que você acha, André. Com certeza. Porque é aquela coisa, né? Primeiro, você merece o que tem de melhor. Então, já começa por aí. Cada um merece o que tem de melhor. Então, se você quer porque a osteopatia, para muitas pessoas, vai ser a profissão delas. Vai ser o que ela vai fazer para o resto da vida. E a excelência é um pressuposto para o sucesso.
Se você tem uma excelência no que você aprende, você desempenha aquilo com mais facilidade, com mais chance de chegar ao sucesso. Se você vai para um estudo que está muito aquém da excelência, vai exigir muito mais de você, porque você vai ter que suprir com esforço próprio seu a deficiência daquilo. Então, muitas vezes o barato sai caro, muitas vezes as pessoas estudam em escolas ruins, depois tem que voltar e entrar de novo do começo na escola de Madrid para poder se formar, quer dizer, gastou 2 vezes, foi uma economia que na verdade não foi economia, foi mais despesa. Isso é uma filosofia de vida minha, Rogério. Eu só busco o que tem de melhor. Primeiro, porque eu mereço, eu trabalho para isso e eu não me contento com nada menos que o melhor. Uhum. E eu acho que esse é o caminho da excelência, né? É justamente você poder correr atrás do que realmente te mobiliza. A partir do momento que você percebe que aquele é teu caminho, bota toda a tua energia, bota todas as tuas fichas nisso, né? E compensação também, se não for, bota no que realmente é, muda, né? Muda, Tem se problema nenhum mudar. reinventa. Exatamente. Tem problema Uma nenhum vez eu mudar. estava lendo uma revista, aquela Harvard Business Review, e tinha um quadrinho que eu achei sensacional. Eram 2 caras que estavam cavando, 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 e de repente não encontram nada, e estão cavando, de repente eles olham para o lado e veem um X, assim, como se o tesouro tivesse naquele outro lado, né? Eles olham um para o outro, olham para o X e continuam cavando onde eles estavam, porque assim, pô, vou mudar agora, né? Já cavei, já investi tanto nisso, vou mudar. Mas às vezes é isso. Às vezes é uma questão de você perceber qual que é a direção correta que você tem que seguir. Exatamente. Queria falar uma coisa, Rogério, senão a gente vai esquecer que como essa live está sendo feita aí pela página da Escola de Madrid, que eu vou fazer uma surpresa para todos os alunos da Escola de Madrid. Tá? Os alunos da Escola de Madrid, eu estou montando uma aula, porque aqui a gente acaba falando, as perguntas vão passando, a gente acaba não conseguindo responder a todo mundo. Mas, pessoal da EON, eu vou montar para vocês, sexta-feira agora, um webinário. O bom do webinário é que a gente pode interagir, eu posso tirar as dúvidas de vocês, eu posso conversar mais com vocês, e eu vou falar desse mesmo tema que eu estou falando com o Rogério aqui hoje. É como ser um profissional valorizado. Tá? Então, os alunos da Escola de Madrid, fiquem atentos que os coordenadores de vocês vão passar no WhatsApp das turmas o link de inscrição. Tá? Esse webinário não tem custo nenhum, ele é online, você vai fazer ele da tua casa, mas precisa se inscrever nele. Tá? Então, vocês vão receber o link pelos coordenadores e aí é só clicar lá e fazer a inscrição. Muito do que a gente falou aqui, Rogério, as pessoas que estão aqui assistindo a gente, entra lá no meu canal do YouTube, Dr. André Pegas, tem vários vídeos falando de diversos temas, como preço e valor, como vender para o seu paciente, como se vender. Quer dizer, eu produzo um material bem bacana sobre esse assunto. Quem ainda não conhece meu canal, entra lá e se inscreve, Dr. André Pegas, que toda semana sai material novo. Essa live vai estar lá, a live passada, quem não assistiu, está lá também. E todo o material que eu produzo com muito carinho para vocês fica no canal, para poder realmente ser um canal onde vocês possam buscar ajuda para as dificuldades de vocês, que vocês enfrentam no dia a dia. Né? Então, eu queria agradecer aqui, daqui a pouco vai acabar, né, Rogério? Agradecer tem um minuto. Um minuto, né? As 200 pessoas que assistiram a gente, foi muito legal. Vai ter que ter continuidade, porque todo mundo vai pedir para continuar, Rogério. Vai ter continuidade, mas vocês, alunos da EON, se inscrevam no nosso webinário, que vai ser muito legal. O que eu ia falar também, André, aproveita que a gente tem um tempinho final, todos os alunos da EON e ex-alunos da EON têm como um presente do FFS, né, se inscrever como aluno da EON. Então, dá a dica aí de como eles fazem para conseguir se inscrever como aluno EON, André. Isso aí. Você pode ter recebido da EON um e-mail, tá, com um link de inscrição. Você pode ter recebido esse link através do coordenador, se você é aluno da EON. Mas se você é aluno ou ex-aluno da EON e não recebeu o link, entre em contato com a secretaria, que eles vão mandar para vocês um link de inscrição